Olá, desejo a paz de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em 1 Coríntios 10, versículo 11 a seguir. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já chegados aos fins dos séculos. Aquele, pois, que cura está em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes e amados seguidores desse canal, em Cristo Jesus, o Senhor nos dá uma palavra maravilhosa, inspirada por Paulo no Espírito Santo, que fala que está escrita para aviso nosso. A história do julgamento divino do povo de Deus no Antigo Testamento ficou gravada nas Escrituras para bem advertir os crentes do Novo Testamento quanto ao pecado e o cair da graça. Você pode ler o versículo 12, onde diz: aquele, pois, que cura está em pé, olhe que não caia. E também você pode ler Números no capítulo 14, versículo 29. Quando se fala olhe que não caia, nós lembramos que os israelitas, como eleitos de Deus, pensavam que poderiam entregar-se sem perigo ao pecado, à idolatria e à imoralidade. Porém, foram julgados. Assim também os coríntios da atualidade, que acreditam que pode viver satisfazendo a carne, devem se dar conta de que o juízo divino também os aguarda, caso não abandone esses pecados. Pessoas com um pé na igreja, um pé no mundo, pessoas trazendo o mundo para dentro da igreja, ensinando pregações humanistas, ensinando que você pode viver a sua vida normal e servir a Jesus. Isso não pode. No dia do juízo, se dará conta. E nós temos o versículo 13, que se fala: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus. Glória. Irmãos, o crente professo, ele não pode justificar seu pecado com a desculpa de que ele simplesmente é humano e, portanto, imperfeito, e que nesse mundo todos os crentes nascidos de novo pecam por palavra, pensamentos e ações. Ao mesmo tempo, Paulo assegura aos coríntios que nenhum crente precisa cair da graça e da misericórdia de Deus. O Espírito Santo, irmãos, afirma explicitamente que Deus outorga aos seus filhos graça suficiente para vencer todas as tentações e assim resistir ao pecado. Lê Apocalipse 2, 7, versículo 17 e 26. A fidelidade de Deus expressa de duas maneiras. A primeira, ele não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. E segundo, ele, ocorrendo a tentação, proverá os meios de suportarmos e vencermos o pecado. Mas isso depende de você, irmão, da sua fé, da sua vontade de resistir. A graça de Deus, o sangue de Jesus Cristo e a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo que nos habita, é a intercessão celestial de Cristo, proporciona um poder suficiente para a guerra do crente contra o pecado e contra as hostes espirituais da maldade. Se o cristão, irmãos, se entrega ao pecado, não é porque a graça divina é insuficiente, mas porque ele deixa de resistir pelo poder do Espírito Santo a seus próprios desejos pecaminosos. Primeiro, que você não tem que estar em rodas escarnecedores. Segundo, se você não começa o dia com oração, falando com o Pai, você vai terminar o dia do mesmo jeito, mundano.
fraco na fé e despreparado. Deus, com o seu divino poder, nos deu tudo que diz a respeito à vida e à piedade. É 2 Pedro 1:3. E pela salvação concedida por Cristo, podemos andar dignamente diante do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra, corroborando em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, irmãos. Veja Mateus 4:1. Lá ele vai nos ensinar como vencer a tentação. Podemos suportar toda a tentação e escapar, se realmente desejarmos assim fazer, na dependência da fidelidade e do poder de Deus. Depende de nós, da nossa força de vontade. Aleluia! Você vê que lá em Romanos 8, o versículo 13 fala: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar nas obras do corpo, vivereis. Ou seja, Paulo salientou a necessidade da guerra contínua contra tudo que tentar limitar a obra de Deus em nossa vida. Porque o pecado sempre se esforça para reconquistar o seu controle sobre as nossas vidas. Satanás nunca irá desistir de tentar impedir de você entrar no reino de Deus. Então esse conflito espiritual, embora seja dirigido contra Satanás e todas as ordens espirituais, é antes de tudo contra as paixões e desejos da carne, da natureza humana pecaminosa. Como crente, devemos decidir o seguinte: não ceder aos desejos pecaminosos e sim aos ditames da natureza divina, do qual somos participantes. O fato do crente não pôr fim às ações pecaminosas do corpo vai resultar em morte espiritual, irmão. A palavra morrereis significa que um cristão pode passar a vida espiritual para a morte espiritual. Assim, a vida de Deus que recebemos ao nascer de novo pode ser apagada na alma do crente que se recusa a mortificar pelo poder do Espírito Santo e os atos pecaminosos do nosso corpo. Então, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Que Deus te abençoe e que a semana que vai entrar, Deus te dê vitória, abre seus caminhos. Você que está desempregado, você que está enfermo, você que está sem paz na sua casa, você que está com todos os problemas, né? Que Deus venha olhar para a sua vida e te restaurar e você possa vir aqui no canal dizer como Deus é bom na tua vida. Fica com Deus.